Hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história A Menina que Sorria a Dormir. Mas antes, que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Era uma vez uma aldeia muito pequenina, com casas muito pequeninas e com um número de habitantes muito pequeno. Nessa aldeia vivia a Glória, uma menina ainda pequena, com a sua mãe Nácia e a avó Gertrudes. O pai Almica trabalhava muito longe da aldeia, numa cidade muito grande. Glória era uma menina como tantas outras. Ela preferia lamber as colheres de pau e comer bolos de chocolate. Comportava-se melhor com a tia do que com a mãe. Enfim, nada de novo. Mas a Glória tinha uma grande dificuldade. Ela não conseguia dormir sem ser embalada por histórias. Dormir não é adormecer. Quando alguém parava de contar a história, fosse a que horas fosse, a menina abria logo os olhos e dizia sorridente: "E depois, e depois?" Ou simplesmente: "Conta outra vez." A professora da aldeia, que era mais organizada do que um dicionário, tinha feito um horário para o dia da semana, o tipo de história e o nome do responsável por proporcionar à Glória um soninho descansado. A mãe, a avó, o tio, a prima, a vizinha, na aldeia todos colaboravam. O senhor Amilcar também contava histórias à Glória. Todos os meses a menina recebia uma longa carta, semelhante a uma autêntica viagem dentro de um envelope. Na aldeia da Glória, cada habitante tinha o seu tipo de história preferida. O pai era o único que contava histórias de viagem. A mãe era a mulher das fábulas, pois além de ser apaixonada por animais, ela também gostava de dar lições como todas as mamães. O tio Afonso, ou melhor, Sua Alteza Dom Afonso, como era tratado na aldeia por aparentar a elegância de um príncipe, contava histórias de reinos distantes que acabavam sempre assim. Casaram, tiveram muitos filhos e foram felizes para sempre. A vovó Gertrudes gostava mesmo de contar adivinhações. Essa carinhosa avózinha queria que a neta viesse a ser uma mulher despachada e com raciocínio rápido. A primavera gostava mesmo de ser um girassol. Ela passava os dias inteiros com as flores, só perto delas é que ela se sentia feliz. Nas noites em que ia contar histórias para a Glória, ela gostava de contar histórias de briga dos amores perfeitos, da vaidade das orquídeas, ou então da forte amizade entre as rosas e as margaridas. A vizinha Joana, a mulher do padeiro, divertia-se com tudo que era fedorento e horripilante. Contam as más línguas que ela era assim, porque uma febre muito alta tinha levado seus pensamentos para lugares de outro mundo. O que aconteceu ninguém sabe ao certo, mas a partir dessa doença, a Joana passou a se vestir sempre de preto, a sair de casa só à noite e a contar histórias em que entravam sempre um bruxo, um feiticeiro, um vampiro ou um lobisomem. A Glorinha às vezes tremia no meio do sono. Nesses momentos, a vizinha Joana calava-se para não assustar mais a menina. Mas a menina Glória abria logo os olhos e perguntava: "E depois, e depois?" O padeiro era tão boa pessoa que todos lhe chamavam Pão de Deus. Nas noites que ele ia contar histórias para a Glória, ele só contava histórias de amor com doces. Depois de uma noite em que o padeiro contava histórias, vinha manhã em que não havia pão fresco na aldeia. Depois dessas noites, Glorinha acordava gritando: "Mãe, estou com fome!" O problema da Glória começava a interferir com a vida de todos os habitantes. Apesar de ninguém se queixar e de todos adorarem a menina, o cansaço estava tornando-se visível e às vezes bem difícil de suportar. Perder uma noite de sono com tanta frequência não deixa ninguém bem disposto. Alegre ficava sempre a Glória quando recebia notícias do pai. Naquele dia escuro e triste, embora fosse primavera, o sorriso da menina iluminou-se quando o carteiro chegou com mais uma carta do senhor Amilcar.
Só que dessa vez o senhor Amilcar trouxe para a Glória uma caixa do tamanho de uma mão. Que boa surpresa! Abrindo a caixa, Glória pensou que o que estava vendo era fruto da sua imaginação. Esfregou os olhos e observou novamente o interior da caixinha. Deitada sobre um montinho de algodão branco e fofo, estava uma linda fadinha, muito lindinha. Junto da fadinha tinha uma cartinha do papai da Glória, dizendo assim: Querida Glória, hoje eu te envio um presente muito especial, uma fadinha de olhos fechados. A fadinha gosta de passar as noites sussurrando histórias no ouvido de quem dorme. A essas histórias chamam de sonhos. Glória, guarda sua fadinha na almofada e você vai ver como você vai dormir à noite embalada por histórias nunca ouvidas. Bons sonhos e um grande beijo do papai. A Glória até duvidava do que estava acontecendo. Desconfiada, ela decidiu que não ia contar nada para ninguém. Logo que anoitecesse, iria meter a fadinha de olhos fechados na almofada e esperar para ver o que aconteceria. Chegou a noite ainda mais escura do que o dia, que já tinha sido bastante escuro. Depois de um jantar digno de um príncipe, o tio Afonso dirigiu-se à casa da sobrinha para mais uma noite de Era uma vez num reino muito, muito distante. E a história quase chegar na parte do baile, a parte preferida da Glória, quando o tio foi interrompido por um barulho muito forte de chuva. Chovia tanto que parecia que os anjos tinham decidido transformar a terra em mar. Lembrou-se logo da sua filha Vera, que se ela estivesse acordada, certamente ela estaria preocupada com as suas amigas flores. Perdido nesses pensamentos, Dom Afonso nem percebeu que algo de estranho estava passando. Ele já tinha se calado da história há tanto tempo, só que a Glória continuava dormindo. A chuva acalmou e serenou os pensamentos do tio. De repente, ele se lembrou da Glória. Como é possível? Ela ainda não tinha acordado com a pergunta de costume. E depois? E depois? O sol já estava raiando quando a menina começou a se mexer e de repente ela disse para o tio: Bom dia, meu querido tio, eu tive um sonho tão bonito e eu quero te contar. A Glória chamou também a mamãe, a vovó, gritando como só as crianças sabem gritar. Mãe, vovó, venham ouvir o meu primeiro sonho. Quando as duas senhoras chegaram no quarto, ainda estavam limpando as mãos no avental e mastigando o café da manhã. E então a Glória mostrou uma caixinha azul, que só tinha dentro um algodãozinho e uma carta do pai. Ah, é pena que a fadinha de olhos fechados tenha ficado invisível. É linda, está vestindo uma camisa de dormir, até os pés, como as da vovó Gertrudes. A partir desse dia, ninguém mais passou noites em branco, com exceção do padeiro e da sua misteriosa mulher, a vizinha Joana. Aliás, esse casal começou a sair uma tarde por semana, ainda com o sol brilhando no céu. Era a tarde em que a professora organizava um lanchinho na escola, para que todos ouvissem a Glória contando seus sonhos. Os sonhos eram surpreendentes e a gargalhada era geral. Se por alguma razão a Glória parava de contar o que tinha sonhado, ouvia-se em coro: E depois, e depois? Essa é a história A Menina que Sorria a Dormir. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!